E aí, seus fãs de milico, tudo bem com vocês? Mano, eu fiz um vídeo sobre esse cara, né, que ele falou umas besteiras lá sobre a China, que a China tava aí mandando fentanil para os Estados Unidos, e o que veio de gente me dizer, não, porque ele tá do nosso lado. Ô, mano, você ficar defendendo milico, pô. Boa notícia, tá, chat? Nós vamos pro buraco. A China tem histórico disso. É, mas é ópio, né? Ópio Mas como é que foi a história do ópio na China? Conta aí, conta pro Monarcão a história do ópio, conta. é uma parada pesada. Pô, fentanil é muito pior, cara. Ah, sim, mas eu não acho que todo mundo vai começar a usar fentanil pra ser Já tá sincero. morrendo 100 mil por ano, você 100 quer mil legalizar por ano? ainda? Por quê? Por quê, meu senhor? Por quê? O que acontece lá nos Estados Unidos? Por que as pessoas enchem a cara de fentanil, de opioides? Porque não tem SUS. Não tem SUS nos Estados Unidos. Aí o cara que tem que trabalhar 7 dias por semana, 6 dias por semana, em 3 empregos, o cara torce o pé, o cara precisa fazer uma cirurgia, sei lá, não tem dinheiro. É o país onde as pessoas literalmente fogem de ambulâncias porque elas não têm dinheiro para pagar a ambulância, porque a ambulância não é de graça. O cara não pode ir no médico, não pode fazer um tratamento, mas precisa continuar trabalhando. Aí o que ele faz? Enche a cara de opioide. Só que o opioide é altamente viciante. E aí o cara se recupera, né, de alguma forma e continua enchendo a cara de opioide porque é viciante e já era. É por isso. Bota lá um SUS nos Estados Unidos para ver se vai ter crise de opioide. Ainda? Porra. Não tem. O Monark, não tem já tá saída. morrendo, O cara Por que o cara vai para um podcast? Me disseram que ele é aposentado. Para que ele vai com uma jaqueta do exército, né, cara? quando entra nesse buraco, ele não sai mais. Você já viu os viciados de fentanil? Pega lá na Pensilvânia, na Califórnia. Tem um cara, eu vi um vídeo outro dia, ele especializou em guiar as crianças, chegam naqueles ônibus antigos americanos da escola, desce no Amarelão, ponto, bonitão. e ele leva as crianças em casa, porque você vai atravessar um monte de viciado. Entendi. Por quê, né, cara? Só culpar o fentanil é muito simples, né? Se não me engano, foi a Suíça que fez um experimento desse de criar um centro para uso de heroína. O governo fornecia a heroína, que era pura, o governo oferecia os suprimentos ali, seringa, etc. E as pessoas, se quisessem, elas poderiam ir lá e usar de graça. Simples assim. Mas tinha um tratamento, tinha um acompanhamento psicológico, que a ideia era entender o que estava acontecendo, por que a pessoa começou a usar drogas. E aí, nesse processo, eles começaram a entender que boa parte era desempregado, ou gente que tinha passado por situações muito difíceis, como divórcios pesados, perdas na família, etc. E esse era o problema para ser resolvido. E é a partir do momento que eles começaram a resolver esses problemas, que quando a gente trabalha com resolução de problemas, a gente chama de causa raiz, as pessoas reduziram o consumo de heroína. É a mesma coisa com o fentanil que eu estava falando. Qual que é a causa raiz da parada? Não é o vício do fentanil em si. É o fato de que a saúde nos Estados Unidos é muito cara, as pessoas não têm como pagar, elas são obrigadas a se dopar de remédio para continuar trabalhando. No fim, a culpa toda é o capitalismo. Entendi. Eu acho que não tem mais jeito. O problema tá do lado de lá, Imagina se ele vê o centro de São Paulo, então. é um mercado muito grande, cara. Cara, e esses dias que tinha uma moça fazendo live no TikTok, tinha umas 10 mil pessoas na hora que eu entrei, mostrando a Cracolândia embaixo do apartamento dela. Aí sabe o que ela fazia? Ela jogava dinheiro, moeda. Ela falava assim, se vocês doar pra mim aqui, eu vou jogar moeda lá embaixo. Absurdo, ela hein? jogava. Virou, tipo assim, Absurdo. entretenimento a parada. Ok. Acabou o Farinácio? É que talvez se você liberar todas as drogas, outras drogas menos nocivas vão ser mais popular, tipo cogumelo. Tem estados nos Estados Unidos que já estão discutindo para liberar tudo. Tudo. E não é só porque eles acham que é correto liberar, mas porque tem muito branco ganhando dinheiro, né? Que quando só pretos ou mexicanos ou imigrantes ganhavam dinheiro com isso, era ilegal, né? Agora que os brancos descobriram como ganhar dinheiro, aí tá tudo certo. Eu não acho que a solução seja essa, não. Eu não acho que... O bom que é assim, a vida, a gente, para tomar esse tipo de decisão, a gente tem dados, né? Tem muitos dados que sim, liberar é melhor. Porque justamente reduz quantidade de mortes, reduz quantidade de mortes por overdose, por exemplo, de gente aí que compra maconha misturada com açúcar, bicarbonato e... cocaína, né? Misturada com uma porrada de coisa que não deveria estar ali. Então, se cria um sistema de qualidade para a pessoa poder se drogar direito. Para que usar vai dados? funcionar. Eu acho que a sociedade americana vai ser destruída pelas drogas. Entendi. Tomara que não, né? Porque ninguém quer desgraça de ninguém, né? Mas
Sei lá, é que as drogas também têm um papel muito importante na cultura humana desde muitos Sim. anos, né? Desde Mas milênios, não né? desse jeito, meu amigo. A Não, gente tem uma não história. fentanil, né? São drogas A gente tem uma psicodélicas, história né? Que tem realmente do que um aconteceu impacto. na China. Como é que a coisa funcionava? Né? Pouca gente sabe da história Pouca da gente, tipo 10 pessoas. guerra do ópio Eu, Elias Jabor, o Farinácio e o Xi Jinping. na China. Deixa eu explicar para você. Olha lá. No início do Lá vem. século XIX, Cadê os professores do chat? Cadê os professores de história? É agora, hein? vamos retrair ao século XVIII. Depois da Guerra dos Sete Anos, a Guerra dos Sete Anos quebrou a Inglaterra. Quebrou ao ponto dos Estados Unidos conseguirem fazer independência. A Inglaterra quebrou. O comércio entre britânicos e chineses era desfavorável para os britânicos. Porque tem gente que acha que a China, agora que ela despontou, porra nenhuma, Ih, rapaz, no início do século Tá brabo o homem. XIX, a Vai China fartar aí, tiozinho. tinha um PIB 7 vezes maior que o da Inglaterra. Tá, vai aprendendo, tá chapelada que tá assistindo aqui. Chapelada. Não lê nada. Aí o que Vai aconteceu? prestando atenção aí. Existia uma balança comercial desequilibrada entre China e Inglaterra, porque a China exportava muito para a Inglaterra e o inglês precisava pagar em prata. A China exportava de tudo que você podia pensar, era como hoje. Porcelana era chinesa, tudo que você pode pensar. Tanto que nos Estados Unidos eles chamam porcelana de China. Que os ingleses pensaram, nós temos que acabar com essa economia. Temos que acabar com essa economia. O que eles fizeram? Arrebentaram com as plantações de chá da Índia, encheram de ópio ali, e esse ópio entrava na China. O governo chinês não pode. Não é que eles precisavam arrebentar com a economia. Eles precisavam reequilibrar essa balança comercial porque 30% da prata do mundo estava vindo para a China. E aí simplesmente dizer que eles acabaram com plantação de chá para plantar ópio e aí esse ópio entrava na China é um reducionismo barato, né? Porque eles traficavam drogas para a China. Era isso que o Império Britânico fazia. Era um grande traficante de drogas. Rainha Vitória, maior traficante de droga da história. Pablo Escobar é nada perto dela. É isso que eles faziam. E a China tentou parar, eles atacaram a China e veio a Primeira Guerra do Ópio. Não pode ter ópio aqui, não pode ter ópio aqui. Né? Tentaram diversos tratados. Só que a China não tinha marinha de guerra, meu camarada. E acho que foi um imperador chinês, eu não lembro se era imperador, qual que era o cargo, né, que o cara chegou a falar que a gente não precisa de nada do que vocês produzem, porque o nosso país produz tudo que a gente precisa, a gente não precisa de coisa de bárbaros. A marinha britânica impôs o ópio na China, morreram milhões de pessoas e acabaram com a economia chinesa, reequilibrar a balança. A balança era reequilibrada em dois pontos. Primeiro que diminuiu a produção chinesa. Você vai acabar com a força. O ópio acaba com a força a droga acaba com a força de trabalho. Essa é uma coisa. A não ser que seja cocaína, que aumenta. E não era todo mundo na China que tá viciado em ópio, né? Quando rola a Primeira Guerra do Ópio, a China tinha 450 milhões de pessoas já. Pro cara que tá plantando ali, eu não sei não, mas tudo bem. Aí vai ver na história. Por um lado, diminuir a produção industrial chinesa. Por outro lado, o inglês ganhava na outra ponta que ele vendia ópio também. Algumas famílias ficaram riquíssimas. Os primeiros bilionários dos Estados Unidos eram traficantes de drogas. E gente de família que está aí na política dos Estados Unidos até hoje. A monarquia britânica, que o pessoal adora, que tem aquele orelhudo lá que foi coroado aqui essa semana. Oh, Charles. O pessoal adora essa monarquia. Eu acho uma besteira enorme esse negócio. Eu também. Por que adora, né? Porque vai lá, assiste The Crown na Netflix e olha, Betinha. Pelo amor de Deus, né, gente? Um bando de ladrão safado, colonizador, traficante. Que tinha que ter o destino que teve dos Bourbons aí. Sou obrigado a concordar com o tiozinho. Mas eu penso assim... chat. O pessoal vai crucificar, mas foda-se. Eu vejo a coisa da seguinte forma. Essa gente fez essa fortuna com essa coisa toda, cara. Com Guerra do Ópio, essas coisas todas. O Arte da Guerra, ele tem uns momentos de lucidez brabo demais, né? Essa aqui é uma realidade. A história desses caras é mal cheirosa pra caramba. Sim. Aí o que aconteceu? Arrebentaram com a China. A China só se recupera mesmo depois da Revolução Comunista. Né? É só isso mesmo. O chat vai ter que morrer. O chat aí pagando pau agora pro Arte da Guerra. Essa aqui é a verdade. Foram 100 anos de humilhação, O né? século das humilhações. 120 anos por aí. Não acabou ainda. Eles só acham que pra eles o martelo só vai ser batido quando recuperar Taiwan. Entendi. Mais ou menos, né? Para eles foi o século das humilhações e é isso aí. Taiwan é outra história.
Que é a unificação da China. Né? Exatamente, o Monarca, mas a história é essa. Ih, recuperar Taiwan. Chat, fala do arte da guerra aí, ó. Fala do seu arte aí, Seu ó. arte. Que o pessoal não quer ver. E a gente tá olhando agora os Estados Unidos entrando na mesma vibe da China, cara. Essa droga vai destruir os Estados Unidos. Escuta o que eu tô Mas por quê, né? Como eu falei, mete um SUS lá que acabou. Acabou. Que as pessoas não vão mais precisar se drogar para poder continuar trabalhando. te falando. Ih, rapaz, o arte da guerra aqui deixou o chat de joelhos em terra. Deixou o chat de joelhos em terra. Eu só discordo muito dessa história de se liberar tudo, né? E vira bagunça, porque tem estado nos Estados Unidos literalmente liberando tudo, porque eles entenderam que além de ganhar dinheiro é mais saudável e tá tudo certo. Mas vamos ver, né? Esperar aí a galera se indignar nos comentários aí, igual da última vez que eu falei do tiozinho que tem um capacete do exército prussiano nos vídeos dele, né?